Olá, meu nome é Morgana Justen e eu sou professora de Física. Hoje eu vou tentar explicar para vocês o que é física. Bem, mais ou menos uns 14 bilhões de anos, toda a massa, tudo que existe no universo, estava concentrado num pontinho só. E de repente ele explodiu, o que a gente chama de Big Bang. E o Big Bang, ele deu origem ao universo, ao tempo, ao espaço e começou a formar as estruturas que a gente conhece hoje, as estrelas, a matéria em si, como a gente conhece ela hoje. E o que acontece? Se a gente fosse pensar em toda a história do Big Bang até hoje e fosse comparar esses 14 bilhões de anos a um ano só, o que acontece é que o ser humano teria desenvolvido as grandes civilizações nos últimos 10 segundos desse ano. Ou seja, se a história do universo tivesse um ano, no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 50 segundos, estariam surgindo as nossas civilizações, que começa a ter registro histórico e ciência em si. E a gente, então, quer tentar traçar com a física toda a história do universo, desde esse primeiro ano. Então, a gente acabou de chegar, tem 10 segundos, e a gente quer saber a história do ano inteiro. E para isso, a gente precisa de métodos científicos. Bem, eu estava pesquisando o que é física na internet e eu achei algumas definições. Aqui fala assim: ciência que investiga as leis do universo no que diz respeito à matéria e à energia, que são seus constituintes e suas interações. Bem, tudo bem, isso aqui diz que a ciência física ela estuda tudo que existe no universo, toda a matéria e toda a forma dela interagir. Então a ciência física deveria explicar tudo que existe. E aí uma outra definição também, eu achei que física, a palavra física vem do grego, significa natureza. Então a física seria a ciência que estuda a natureza nos seus aspectos mais gerais. Só que se a gente for pensar, o que é esse vírus de agora, esse Covid? Ele é a natureza, não é? Então a física explica o que acontece com esse vírus? Bem, não sozinha, ela até ajuda, mas a gente precisa de outras ciências. Basicamente, a biologia é a ciência que estuda os seres vivos, né? Bio significa vivo. E ela também é uma ciência da natureza. Assim como a gente tem a química, que estuda mais as reações, mas ela também está muito próxima da física e é uma ciência da natureza. Então, se a gente for tentar entender a história dessas ciências, a gente vai ver que a física ela é a filha da filosofia. Então, a filosofia tentava descrever a natureza, mas ela carecia de método científico. Então, com a inserção desses métodos científicos, a gente começa a realmente provar determinadas características e até prever coisas que podem acontecer na natureza. A química está muito relacionada. Também existiu uma ciência mais antiga que era a alquimia, que era essa forma de testar, né, substâncias e criar novas substâncias. Se eu fosse entrar hoje num laboratório, essa visão de laboratório que a gente tem daqueles vidrinhos com substâncias, geralmente é um laboratório de química. A aparência de um laboratório de física é um pouco diferente. Ele costuma parecer uma oficina mecânica, cheia de peças e ferramentas e às vezes peças muito pequenininhas de eletrônica, mas a gente não tem esses vidrinhos com substâncias químicas. A gente praticamente não usa substância química nenhuma num laboratório de física. Já no laboratório de biologia, você vai ter aquelas coisas de anatomia, de secar seres vivos, tem mais a ver com essa cara. Então, se a gente for pensar hoje, para que serve a ciência? A ciência, tendo esse método, ela consegue gerar para a gente novas tecnologias. Então, na física, a gente tem a base para toda a engenharia que vai produzir aparelhos em geral, desde fazer um prédio, uma ponte, até fazer um computador. E na química, a gente também tem uma engenharia, né? Todas essas substâncias, todo esse mercado de produtos que a gente tem, químicos, até nos alimentos, isso tudo se baseia muito na química. E a biologia é a ciência base de toda a medicina, que é o entendimento dos seres vivos, especificamente do ser humano. Então, de certa forma, essas ciências estão todas relacionadas porque elas tentam explicar de fato o que é a natureza, como ela se comporta e o que a gente pode esperar dela. E é através do estudo dessas ciências que vai ser possível desenvolver novas tecnologias. Então, se a gente quiser combater esse vírus, o combate ele começa estudando, porque é na pesquisa científica que a gente vai encontrar os caminhos para poder produzir uma nova vacina. Então foi isso, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que a física estuda. Um beijo e até mais!